Engenheiros, engenheiras e simpatizantes. Prof. William. Resistência dos materiais, traçado de diagrama tensão versus deformação. Trouxe aqui um exercício para a gente resolver, traçando diagrama tensão deformação, depois de um ensaio, com os pontos, tirar as propriedades mecânicas mais importantes do material. Modo de elasticidade, tensão máxima, tensão de escoamento e tensão de ruptura. Eu vou usar o Excel para mostrar o traçado desse diagrama. Então vamos lá. Aqui tem um exercício em que foram dados os pontos de um ensaio de tração. O corpo de prova foi medido antes o seu diâmetro original e o comprimento de 50 milímetros de comprimento. Esse é o comprimento chamado de comprimento de referência. Os dados de aplicação de carregamento, a carga em quilonewtons e os alongamentos correspondentes foram dados numa tabela. E eu vou usar o Excel para traçar o diagrama tensão-deformação. Então, primeira observação. A nossa tabela é em carga e alongamento. E o diagrama é tensão e deformação. Primeiro eu tenho que transformar as cargas, o carregamento, em tensões e os alongamentos em deformações. Tá? Então, vamos usar o Excel para nos ajudar. Então, eu vou aqui copiar, Ctrl C, vou no Excel, Ctrl V. Vou dar uma editada aqui. A carga é o P, para lembrar que é o P. E o alongamento é o delta. Tá? Vou colar aqui e transformar em epsilon e sigma. Os dois na fonte symbol. Para transformar força em tensão, eu preciso conhecer a área. O diâmetro foi informado, o diâmetro é de 12 milímetros. E assim eu consigo calcular a área. A área é π dividido por 4 vezes o diâmetro que foi informado elevado ao quadrado. 122,718 milímetros quadrados. E o comprimento, para a gente calcular a deformação. O comprimento informado é de 50 milímetros. Tá? Então, vamos começar com a deformação. Deformação é o quanto houve de alongamento. Vou colocar aqui na fonte symbol. Delta. Delta é o alongamento, eu vou dividir pelo comprimento. Tá? Então, o quanto alongou pelo comprimento inicial é a deformação. Então, igual, toda forma no Excel começa com igual, o alongamento dividido pelo comprimento inicial. Né? Vou colocar aqui uma referência absoluta, porque eu vou copiar e colar essa fórmula para as demais. Olha só. Eu quero também dividir o 0,0125 por 50. Então, o que eu fiz? Célula B3 dividido pelo H3. Se eu não colocasse o H3 como referência absoluta, tirar esse dólar e copiar essa fórmula. Olha lá, daria um erro, porque ele atualizou também, olha lá, dividiu por uma célula, H4, pulou de H3 para H4. Não é isso que eu quero. Tá? Então aqui eu vou usar referência absoluta. Então H3 não sai do lugar. Tá? Então eu posso pegar a fórmula e copiar e colar, puxando pela alça.
Então, todos os alongamentos dividido pelo comprimento inicial de 50 milímetros. Agora a tensão. Tensão é a força, a carga, dividido pela área. Sempre a área 122.718. Então, fórmula no Excel, começa com igual. A força está em kilonewtons. Para transformar em newtons, eu vou multiplicar por 1000 e dividir pela área 122, está na H2, 122,718. E referência absoluta para o que eu quero copiar essa fórmula. Então, minha fórmula digitada, pego pela alça e puxo para as demais. A partir desse momento eu tenho uma nova tabela, deformação e tensão. O epsilon, a deformação em milímetro por milímetro, deformação em milímetro por milímetro e tensão em MPa. Eu tenho uma nova tabela e é dessa nova tabela que nós vamos traçar o diagrama tensão-deformação. Seleciona, inserir, gráfico de dispersão. Tem vários tipos, né? Você vê qual que mais te agrada. O nosso aqui, como são somente pontos, eu vou ligar os pontos por segmentos de reta. Tá? Deixa eu voltar aqui para um zoom menor. Aqui. Esse é o gráfico com todos os pontos. Seleciona os pontos. Né? Então, esse é o diagrama tensão-deformação. Só que a parte inicial desse gráfico, ele não está muito legível. Então, eu indico o seguinte, você traçar um gráfico para tentar visualizar o que acontece nessa região inicial. Então, você conta quantos pontos inicialmente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seleciona e monta um novo gráfico. 3, 6, 7 pontos. E novamente, inserir gráfico de dispersão. Então você tem um gráfico agora com um zoom na parte inicial. Ele mostra para você que a reta inicial é formada por esses 5 primeiros pontos. Então, vamos colocar aqui as ordenadas, os rótulos. 407. Vamos formatar aqui para tirar essas casas decimais. A reta inicial agora ficou clara com esse novo gráfico. Ele termina em 407 MPa. Vou tirar uma casa aqui, ó. 407 MPa. Então eu posso já tirar a primeira propriedade, uma das mais importantes da resistência dos materiais, módulo de elasticidade. É a inclinação dessa reta inicial. Terminando aqui no limite de proporcionalidade, eu vou calcular a tangente, cateto oposto, os 407, pela deformação correspondente ao 407. Na minha tabela tem o 407, tem a deformação correspondente de 0,00175. Então vamos voltar lá para o nosso exercício. Né? Aqui eu mostro no documento, PDF, que eu vou deixar na descrição, o cálculo passo a passo de como você encontra a nova tabela. Né? Então, já copiei e colei a nova tabela aqui. O módulo da cidade é limite 407 dividido por 0,0175. 232.571 dividido por 1000 dá em giga. 233 gigapascal. Tensão de escoamento aproximada. Esse é um valor de tensão que você vai encontrar no gráfico. Escoamento é quando existe uma tensão constante para uma grande deformação. Isso você identifica na tabela pelo valor da tensão que se repete. Na nossa tabela aqui, repete-se a tensão de 432 MPa. Então, a nossa tensão de escoamento é de 432 MPa. Só identificar o valor que se repete. Tensão máxima aproximada, também na tabela. Procura qual é a tensão normal máxima. Então, nós vamos encontrar o maior valor, 790 MPa. E a tensão de ruptura, geralmente, é o último ponto da tabela. Você identifica esses 3 últimos valores facilmente no gráfico também. O maior valor,
né? O ponto mais alto aqui no diagrama tensão versus deformação. O patamar de escoamento, né? Aqui no canto esquerdo, é um valor que se repete. E o último ponto é a tensão de ruptura. Ok? Então, tabelinha montada, Excel, Ctrl V aqui no relatório no Word. Ok, galera? Tchau!